Hoje está um dia quente, porém eu não estou me sentindo mal, não estou com calor por causa da roupa que eu estou usando. Olha, um vestido indiano de viscose, super confortável, com o sapatinho que eu comprei de R$ 23. Olha, que delícia. Meninas, olha, você que chega e fala, eu não uso vestido de alcinha porque eu não acho legal alcinha na igreja, que isso e aquilo. Realmente, não é legal mesmo usar alça. Os braços de fora, a barriga de fora, né? Não é legal. Mas olha, ficou feio? Eu não acho que ficou feio. É que esse vestido ele é GG. Eu não me pego a etiquetas das roupas, nem de importadas, nem indianas e nem nacionais, porque praticamente ninguém segue a tabela mesmo, por lei aqui do Brasil, principalmente, de tamanho. Porém, as roupas indianas, mesmo que elas fiquem folgadas, elas vestem bem. Se elas ficam justas, elas vestem bem. De qualquer forma, veste bem, a não ser que seja muita diferença, muita coisa. Ó, tô emagrecendo, fiquei doentinha esses dias. Ontem eu fiquei de cama, de tanto ficar com o ventilador na cara o tempo todo, vento, ventilador. Mas hoje eu já consegui dar uma melhorada. Olha, tá feio? Não tá legal pra ir congregar, pra ir no culto? Ó, para você usar no dia a dia, em qualquer lugar. Gente, é muito confortável, muito confortável. É castor, ó. Se emagrecer mais um pouquinho para perder essa barriguinha. Qualquer coisa eu dou uma ajustadinha aqui. Não tá legal? Ó, viu? É isso aí. Passa vontade de usar um vestido porque de alcinha. Ah, não vou usar porque de alcinha. Isso, eu estou suando. Mas eu não tô com calor. Dá pra entender? Eu tô suando porque eu tava esses dias ruim. E tá quente, mas não estou com calor. Tô super confortável, porque o viscose, algodão, ele absorve, então fica super agradável aqui, ó. Super agradável o toque. Não tô nem um pingo de calor. Agora, se eu tivesse com aqueles tecidos, desculpa, sintéticos, sustentáveis, que é feito com. Eu até vou fazer um vídeo falando sobre isso. Eu vou fazer já, peraí que eu já volto. Gente, deixa eu falar. Eu ia falar depois, mas eu acho legal falar agora. Primeiro, é super legal as pessoas pensarem na situação do nosso planeta, né? Espiritualmente falando, não há nada que possa mudar. Porém, tudo já está escrito. Porém, fazer a nossa parte não vai matar. E esse negócio de sustentabilidade, eu acho super importante, sim. Porém, quando leva para o lado das roupas, eu não acho muito legal quando se usa. Eu trabalhei em algumas lojas, em algumas empresas, do tempo que eu fiquei no shopping, em que eles faziam realmente camisas, eles vendiam camisas que eram feitas com lixo, não deixa de ser lixo. Garrafa PET, tudo que a gente usa descartável, eles conseguem transformar em. Deixa eu ver se eu virar aqui fica melhor. Eles conseguem transformar em tudo. É melhor assim. Eles conseguem transformar em um monte de coisa, porque aquele lixo, aquelas garrafas, aquelas coisas, elas são recicladas. Então, quando elas são recicladas, elas são desmanchadas e dali surgem várias coisas. Eu acho interessante quando se usa essas coisas para fazer objetos, brinquedos, sabe? Coisas que não sejam roupas, vestimentas mesmo, entendeu? Para nós. Porque a nossa pele, ela não foi feita para ficar em contato direto com algo sintético grudado. Não, a nossa pele ela respira. Ela respira, entende? Então, a partir do momento que a gente coloca uma camisa, uma saia, um short, calça, enfim, uma peça de roupa em contato direto com a pele, que que não deixa a nossa pele transpirar, você tá é a mesma coisa de você colocar alguma coisa sufocando o seu nariz para você não respirar, você tá se matando. Entendeu? Você tá se matando aos poucos. E pior ainda, as pessoas que são alérgicas. Porque a pessoa que é alérgica coloca uma camisa feita, uma roupa feita de reciclagem, né? De coisas sintéticas, de coisas que são.
plásticas, meu Deus do céu, ela tá só a misericórdia de Deus, porque começa a se empipocar toda, começa a dar um monte de problema, doença de pele, um monte de coisa. Porque não respira, não transpira. A pessoa começa a suar. Aí aquilo vai acumulando, vai juntando um fungos, vai juntando bactérias. É terrível isso. É terrível. Quando eu comecei, eu lembro as primeiras peças que eu comecei a vender, que geralmente eram clientes mesmo que falavam, olha, eles pegavam os tecidos e eles já conheciam. Isso foi logo no comecinho, quando de shopping, se eu não me engano, de masculino e tal, que eu comecei a vender. E eles pegavam, eles já sabiam, falavam, não, isso aqui eu não posso usar. Eles iam, olhavam na etiqueta, na composição, e realmente, lá na composição, eles falavam para nós vendermos. Por isso que, assim, as últimas empresas que eu trabalhei no shopping realmente eram empresas conceituadas, onde não engana ninguém, onde se fala a verdade, onde busca o melhor. Mas eu trabalhei no início em algumas coisas que eu realmente cheguei a sentir dó quando a gente vai conhecendo melhor a respeito de tecido, de composição, disso e aquilo e tal, tal, tal. E eu lembro que eles olhavam na etiqueta e realmente estava lá na etiqueta. Eles falavam que era pra gente vender, falando que eram camisas de algodão, que era não sei o que de algodão, quando na realidade não era. Era, às vezes, muito pouca porcentagem de algodão, tipo 20%. Meu, umas coisas muito poucas, 30%. E o restante era tudo poliéster, era acrílico. É isso, garrafa PET. Então, se a pessoa comprasse confiando na palavra de quem estava vendendo, e se a pessoa tivesse alergia, e aí eu lembro que tinham camisetas de algodão, que seria. Eu aprendi muito também com os clientes, esses clientes que já usavam muito a camisa para trabalho e tal, 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 e já sabia de tudo. Às vezes as empregadas deles iam comprar, já sabia o que tinha que comprar. Então, assim, eu fui aprendendo que quando a pessoa coloca uma roupa assim, é tão sério esse negócio de roupas feitas de plástico, de garrafa PET, de coisa reciclável, que você tem que colocar uma blusa de algodão por baixo. Você não pode, tipo, você olhou uma camisa, olhou uma roupa que é linda, maravilhosa, porém ela não é natural, não é. O tecido ali, a trama, tudo não é natural, não foi feito, entendeu? Foi feito realmente de produtos recicláveis. Você pode usar, desde que não entre em contato com a sua pele. Aí você teria que colocar o quê? Blusas de algodão, camisetas de algodão, isso também eu aprendi lá no início. Eu trabalhei numa empresa chamada Casa das Cuecas, onde nós vendíamos muito. Eu trabalhei na primeira UW, quando eles lançaram, da Casa das Cuecas. Nós vendíamos muitos minhocões, blusas assim justinhas, caneladas de algodão, 100% algodão, canelões de algodão. Nós vendíamos os minhocões, desculpa, canelões. Os minhocões térmicos, coisas térmicas que eles compravam para usar por baixo de roupas para esquiar na neve quando eles iam pra fora, pra casa deles de fora, né? Pra coisas assim. Então, assim, muita gente não sabe disso. De repente, você conhece alguém, ou tem alguém da sua família, que vive empipocado, que soa muito, que às vezes também acumula fungos, as coisas, você fica indignado, você fica, poxa, por que essa blusa fica com esse cheiro, né? Eu lavo a blusa, coloco no varal, tiro do varal, e o negócio parece que eu nem lavei. Continua do mesmo jeito, porque é isso aí. São produtos que são feitos com coisa que não é natural e acaba acumulando. Você vai lavando, vai. No começo nem aparece tanto, mas aí depois começa a aparecer. Não que não possa ficar também num tecido de algodão, outras coisas, se você não esfregar, porque o ideal é esfregar realmente debaixo do braço direitinho, lavar, né? Mas a gente que tem preguiça de fazer isso e joga na máquina de tudo. Então, de qualquer jeito, corre o risco sério, né? Bem grande de acontecer isso. Mas enfim, dá pra pôr bicarbonato de sódio, vinagre, tem o sabonetinho Vanish que você pode esfregar e tal. Porém, esses tecidos que são assim, sustentáveis, esses recicláveis, eles não são muito legais. Que nem quando muita gente, pessoal. É muito importante, eu acho de verdade, que o pessoal que não tem muito conhecimento, porque essas coisas, minhocões, essas coisas sempre existiram são de muito tempo atrás, que o povo usava por baixo das roupas. Se usava roupa social, não existia nem roupa jeans, coisas assim. Eles já usavam esses minhocões por baixo. É que hoje em dia, às vezes eu fico escandalizada. Gente, eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu sou cheia de falhas, sou cheia de pecados, sou cheia de coisa. Assim, a gente peca todo dia e tal. Em várias coisas, entende? E
eu não quero que as pessoas me levem pro lado, tipo, ela só fica vendo defeito em tudo e criticando e não sei o quê. Não é. Eu vendia minhocões que era coisas underwear, eram roupas de baixo, que é roupas para se usar por baixo de roupas, entende? E vira e mexe, eu andei vendo, agora parou até, mas eu tava vendo direto gente usando isso na rua, gente, pelo amor de Deus. É como se fosse uma calça legging íntima, entende? É o que eu tava falando, eu vou continuar batendo nessa tecla. É ridículo, as pessoas têm que ter senso, noção disso. Esses minhocões, essas coisas sempre existiram, entende? Mas você tem que ter se conscientizar que você está prejudicando a si mesmo, entende? Dependendo do que você. Bom, enfim, na aparência aí, né? Mas eu tô falando agora de toque de pele, de saúde. Tecidos que são recicláveis, tecidos feitos com lixo, a gente precisa vigiar. Espiritualmente falando, você sabia que está na Bíblia os tecidos que Deus quer que a gente use? Eu sei que é difícil a gente seguir realmente muito, até porque a palavra de Deus deixa bem clara, né? E assim, o reino dos céus é meio difícil entrar. São muitos e muitos e muitos detalhes mesmo. Às vezes a gente acha que a gente erra só em outros tipos de pecados, mandamentos e tal, mas Deus, ele é um Deus zeloso. É um Deus que nos ama, ele ama a criação dele. Ele ama o ser humano. A pele, a nossa pele, é coisa delicada, é coisa sensível. Não pode ser tratada de qualquer forma. Não deixa de ser uma casa, o templo do Espírito Santo, o nosso corpo, a nossa pele, nossos órgãos, tudo. Por isso que quando a gente faz um monte de bobagem, se de repente bebe, usa droga e fuma e não sei o quê, você está sacrificando e está destruindo o templo que Deus tanto ama, que é o templo onde o Espírito Santo entra, sabe? E então, assim, desagrada a Deus também, porque Deus, ele quer que a gente cuide direitinho, né? Ele quer que a gente se alimente direito, com comidas que são realmente saudáveis. Ele quer que a gente vista roupas que realmente seja saúde para nós, sabe? Que seja saúde, seja decência, seja que acrescente na nossa vida coisas boas, sérias, sabe? Respeitosas, sabe? A gente tem que ter respeito pela nossa pele, pelo nosso corpo, a gente tem que ter respeito pelo que Deus nos fez em relação a tudo que Deus faz pra gente, né? E o nosso corpo não deixa de ser, a nossa pele não deixa de ser. E a gente está vivendo realmente o tempo que, no geral, eles estão realmente querendo colocar sempre o pior para o ser humano, ridicularizar, prejudicar a saúde e tudo mais, e etc e tal, né? E etc, 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 etc. Se você não sabia, eu espero que agora tenha aberto um pouquinho a sua mente em relação a isso. Quando você for comprar roupas, eu tinha marcado, vou procurar de novo na Bíblia. Foi uma época que Deus, ele falava muito comigo, ele me mostrava as coisas na Bíblia. E o Senhor me mostrou. E o Senhor realmente, ele quer que nós usemos tecidos naturais. Deus, ele quer que nós usemos tecidos naturais, que também é a criação dele. O algodão, que vem da planta, né, vem da terra. Tem muitas outras coisas aí que são naturais. Ele quer isso. E tá na Bíblia. Tá na Bíblia. São muitas coisas que estão na Bíblia e a gente não sabe. Olha que eu fui criada na igreja. Eu só fui achar isso há uns 2, 3 anos atrás. Uma coisa assim. Fala até do comprimento que a gente tem que usar dos vestidos, as mangas das blusas. Fala a respeito de tudo. Às vezes você para e vê alguma youtuber, alguma missionária, alguém que você vê e tá, não. Eu sei que tem duas que eu já vi que elas pararam de usar roupas fabricadas assim, né, de coisas assim, de reciclagem. Vou falar o português mais claro, para que entenda bem, né? E Deus também mostrou para elas e falou para elas para usar tecido de algodão, roupas feitas de tecido de algodão. Tem uma que até faz túnica, por quê? Porque a túnica não mostra as curvas, não mostra o corpo. E quando você coloca, mesmo que você vá para a igreja, se você coloca, você tá fazendo um monte de coisa errada. Quantas vezes eu fiz isso? Você coloca a roupa sintética, coloca a roupa o tecido que danifica a sua pele, que não deixa transpirar, não deixa respirar. É a mesma coisa de alguém tá tampando o nariz. Roupas muito justas, roupas que mostram muito as curvas, que mostram muito o corpo, né? Essas irmãs, Deus mostrou para elas também. Não, Deus não se agrada, que não é, por quê? Porque tudo inclui amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo.
Porque quando você coloca uma roupa muito assim, a palavra diz que o homem, quando ele olha para uma mulher e ali ele já deseja, ele já cometeu adultério. A mesma coisa dele ter deitado e cometido o ato. Então, se a mulher não tem essa sabedoria e coloca a roupa mostrando todo o corpo, ela tá provocando pecado na outra pessoa. Então, assim, tem que tomar cuidado, né? Se é cristã, principalmente pra ir na igreja, de repente você sobe no altar com uma roupa assim, não é legal. Gente, eu já usei tudo isso, tá? E que assim, depois de muitas e muitas e muitas experiências, muitas coisas que eu já passei, muitas idas e vindas, muita coisa mesmo. Deus, ele com sofrimento, com luta, com guerra, com tudo que eu passei, venho passando, Deus, ele vem me ensinando. Eu aprendo assim. Deus, ele resolveu, ele quis me ensinar assim. Porque se ele tentasse me ensinar somente na teoria, eu não teria aprendido muito. Hoje eu não estaria tendo o discernimento que ele quer que eu tenha. Então, assim, foi muito na prática mesmo, entendeu? Foi muito quebrando a cara, foi muito enxergando muitas coisas, passando por muitas coisas. Meu testemunho é muito, muito grande. Tudo que eu falo aqui de verdade é porque eu amo mesmo o próximo. Eu não quero mal de ninguém. E quando a gente começa a ter o discernimento espiritual, Deus se agrada quando a gente também fala a verdade, né? É bem aquilo mesmo. Conhecereis a verdade vos libertará. Pra gente muitas das vezes fazer as coisas certas, a gente não precisa quebrar a cara que nem eu quebrei tantas vezes quanto, entende? Mas Deus tinha um propósito de permitir que eu passasse. Tudo tem um porquê, mas nem todo mundo precisa. Porém, é por causa disso. Eu não estou criticando, condenando, julgando, não, não é nada disso. São coisas que realmente eu fazia também e eu realmente achei na Bíblia, Deus me mostrou, Deus me fez passar e assim vai. Aí o que acontece? Quando a gente é esclarecido, quando Deus abre os nossos olhos, a gente tem que, mesmo cheios de erro, de pecado, de falha e tal, a gente tem que tentar, em tudo, mesmo que seja de pouquinho, ir consertando. Consertando conforme a vontade do Senhor, consertando conforme o que Ele quer para nós, conforme a gente vai agradar a Ele, entende? E então, assim, o que não queremos para nós, não queremos para o próximo. Eu cheguei a comprar umas peças para por aqui que já não era propósito, não era. Eu quero fazer as roupas agora, eu comecei a fazer as roupas, minhas criações também. Vou fazer, de repente, moldes também prontos. Porém, eu quero seguir tudo o propósito de Deus. Eu cheguei a colocar e eu fugi, eu fiz ali, mas eu me arrependi. Coloquei umas peças que não era do agrado de Deus, que não era tanto que não era, que quando as coisas são de Deus e pronto, acabou. A gente tem que ir se moldando dentro do que Deus quer, em absolutamente tudo. As peças nem venderam, e eram coisas super baratinhas, mas são tecidos super sintéticos. Tecidos que eu não gostei, sabe o que eu fiz? Teve um dia que o Senhor me incomodou para eu tirar aquelas peças daqui. Eu coloquei as peças tudo escondidas dentro da gaveta e algumas eu desfiz. Eu passei para uma cliente para ela vender. Ela falou que ainda sobraram algumas lá, depois lá atrás. Eu vou ver o que eu vou fazer com isso. Mas eu não coloco mais aqui para vender exposta, não. O modelo. Tem algumas calças, umas calças tal, que ainda deixei. Mas não é o que Deus quer. É aí que entra. De repente a pessoa pensa, mas se eu for pensar desse jeito, eu não vou ganhar dinheiro. Que eu faço isso, que eu vendo aquilo. Então, a maioria é gente do mundo que compra de mim. A maioria dos meus clientes não são cristãs. E não sei o que, cristã, crente não compra de mim. Por que elas não compram de mim? Elas não estão nem aí pros irmãos. Em vez de eles escolherem, não, essa aqui é cristã, essa aqui é de Deus, eu vou comprar dela, não compro. Eu sei que passa isso pela cabeça, principalmente quem é revendedora, quem é sacoleira, coisa assim. Chega até a machucar, magoa mesmo. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas não colaboram. Por quê? Porque às vezes Deus quer ver de nós uma atitude conclusiva, entendeu? Você realmente chegar à conclusão, olha, ou eu faço as coisas segundo a vontade de Deus e faço direito, ou um jeitinho não vai resolver. Vai me levar pra condenação, sabe? Não é só você não usar um shortinho, uma mini blusa, um cropped. É você também não vender. Porque a partir do momento que você tá vendendo, você tá incentivando as pessoas a isso. Tá entendendo? Elas que não sabem, que não conhecem, não tem problema. Tá entendendo? Agora, a gente que já conhece, que Deus já mostrou, que Deus já deu discernimento, isso e aquilo, aí é terrível. A gente não, as coisas não vão, a gente não fica em paz. Antes ganhar um pouquinho, vender um pouquinho de algo que é dentro da vontade de Deus, do que você colocar um monte de coisa e fazer um monte de coisa que vai trazer muito dinheiro, vai te trazer prosperidade, mas você tá totalmente contra o que Deus quer.
você não entendeu nada o que é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Tá entendendo? Eu comecei falando uma coisa e acabei outra, né? Mas eu espero que Deus abra sua mente. E é tão bonito a gente usar uma roupa longa. É tão gostoso. Eu tô aqui, eu tô tão confortável com essa roupa. De verdade, eu tô tão confortável. Eu não tô de salto alto, não tô nada mais, eu tô me sentindo bem vestida, bem calçada. Eu tô com uma sandalinha aqui de R$ 23, que comprei na Shopee. Uma delícia. É de plástico. Eu queria de couro. Mas mais pra frente eu vou comprar uma de corinho, de trançadinha, algumas coisinhas assim, umas um pouquinho mais altinha. Também não quero muito alto, eu quero um pouquinho pra dar inclinação na minha coluna, pra ficar confortável, mas também não quero mais usar salto. Eu usava saltos enormes. Muitas vezes cheguei a usar. Eu usava sempre salto. Eu doei todos, eu separei todos os meus sapatos de salto, eu doei tudo. Depois eu vou falar também a respeito disso. O que que eu senti também de Deus, o que Deus me mostrou. E, de verdade, gente, para entrar no reino de Deus, a gente vai ter que abrir mão de muita coisa. A gente vai entender, vai ter que entender muito o propósito de Deus, vai ter que entender o que realmente nos faz bem, sabe? A porta realmente é bem estreitinha, não é larga, não é. E eu lembro desde criança que eu ouvia testemunhos de pessoas que eram arrebatadas, em que Deus mostrava, e que era mostrado realmente pouquíssimas pessoas salvas. Então, o objetivo do cristão realmente é alcançar a salvação e a vida eterna com Deus lá na glória. Porque só existe dois caminhos: ou a gente vai para o inferno, no lago de fogo e enxofre eternamente, queimando, ou nós vamos para o céu glorificar o Senhor, adorar, e uma vida maravilhosa com Deus lá no paraíso. Só dois caminhos. E todos nós somos falhos, todos somos. Mas se a gente pensar sempre assim, não, nós somos falhos, somos pecadores, todo mundo peca, todo mundo falha, a gente parar com esse negócio de ficar se comparando a todo mundo. A gente tem mais esse discernimento e entendimento que as coisas de Deus não são de qualquer maneira, não são de qualquer forma. Eu tô falando aqui para quem é conhecedor da palavra, para quem é cristão. Não estou falando aqui para quem não é. Entende? E se nós que somos conhecedores um pouquinho da palavra, não tivermos esse discernimento, essa humildade para ouvir essas coisas, buscar entender, conversar com Deus e questionar a Deus, falar: Senhor, isso que a Rose está falando é verdade? Senhor, fala comigo, mostra para mim, mostra através de sonho, de uma palavra, um testemunho, mostra para mim se isso que ela tá falando é certo, se ela tá com fanatismo. Porque eu lembro que essas outras irmãs que eu via falando que usar túnica e não sei o que, não sei o que, quem vê de fora acha que é fanatismo. É louca. Ela tá usando túnica direto de algodão, ela tá usando burca. É outro nome que eu não consigo gravar. Eu acho lindo, gente. Eu acho maravilhoso. Sempre achei. Eu sempre achei. Eu sempre achei. Eu acho lindo, lindo. Aqueles Raj, não sei, depois eu vou pesquisar direitinho a pronúncia e tal. Mas eu acho muito lindo, sabe? Eu acho tão elegante a mulher que anda assim. É tão bonito, né? É o que Deus quer. É o que agrada a Deus. Realmente agrada a Deus que a gente ande assim. Entende? Eu vou falar ao contrário. Depois de todas as experiências que eu já tive. Olha, uma vez eu fiquei muito tempo indo e voltando para a igreja, indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Mas hoje eu creio que foi tudo permissão de Deus. E eu lembro de uma vez que eu falei, como eu trabalhava muito no shopping, saía muito tarde, eu não conseguia me firmar. Aí eu acabava indo pra balada, acabava desviando, isso e aquilo, aí eu lembro que voltava a fumar, beber. Aí eu falei, Senhor, eu não quero mais isso pra mim. Por mim, eu não trabalharia mais em shopping, nem nada, porque me desvia dos caminhos do Senhor, me desvia da sua vontade. E eu lembro de uma vez que eu até saí mais cedo da loja, pedi pro gerente, fui pra igreja, chegou lá na igreja, eu tava com uma calça jeans, um salto enorme, que eu costumava usar, e uma blusa de oncinha, tinha um cordãozinho assim, usado. Mas tava fechado, não tava assim, escandaloso. Gente, o pastor saiu lá do altar na hora da oração e aquele dia eu tava numa decisão assim tão importante, sabe? Eu falei, não, hoje eu volto pra Jesus e não saio mais. Peguei o maço de cigarro, parti no meio, joguei fora direto, eu fazia isso. Não vou mais pro mundo, que não sei o que lá. E aí, na hora da oração, ainda era Santa Ceia, eu falei, não, ali eu tava cheia do Espírito Santo, eu sentindo ali o Senhor, sabe, me acolhendo e sentindo ali o perdão de Deus. O pastor saiu lá da frente, veio orar e expulsar demônio de mim. Ele colocou a mão na minha cabeça, começou a me empurrar, começou a expulsar demônio. O pessoal que tava do lado viu como eu tava antes, eu tava cheia do Espírito Santo.
E ele começou que eu falei, que isso, tá me machucando, que não sei o quê. Meu, eu saí da igreja arrasada. Eu saí arrasada, arrasada, arrasada. Eu errei, ele errou. Eu errei por ter colocado algo de onça. Olha como, tá vendo como tem a ver esse negócio de vestes? Por ter ido, é que a roupa que eu tava trabalhando, eu fui. Eu trabalhava vendendo terno, loja masculina, no shopping. Aí, fui. Creio eu, é que assim, eu trabalhava bem maquiada, loira, platinada e tal. Olha como você tá vendo como tem, como sempre vai ter alguma coisinha assim. Pra que tudo isso? Se eu não era loira platinada, pra quê? Né? Tá certo que eu trabalhava maquiada, a gente tinha que trabalhar mesmo bonitona, tal, tal, tal. Mas Deus, ele fez a gente do jeito que ele quis. Pra que colocar tanta coisa, né? E, gente, eu não voltei mais. Ali, pronto. Ali eu falei, não, não. Não, não é possível que ele não teve discernimento, que eu tava com o Espírito Santo. Não tava pulando, não tava fazendo nada. Não é possível que ele fez aquilo. Aí uma amiga minha, cristã, falou, olha, Nilda, eu acho que de repente ele sentiu atração por você. Você loirona, toda maquiada, aquela blusa de oncinha, toda bonita, não sei o quê. Ele se sentiu atraído por você. E ao invés dele vigiar nele, dentro dele, ele agiu daquela forma. Olha só. E dias depois, entrou um cliente lá na loja para comprar não sei o quê, no shopping, no mesmo shopping, na mesma loja que eu trabalhava, que era lá da igreja. E ele falou que estava do meu lado. Ele falou que estava do meu lado. Ele e a esposa. E eles viram o momento. E disse que eles também ficaram indignados, porque eles viram que eu não estava endemoniada, que não era nada assim. Ou seja, o pastor pecou, errou, porque ali eu estava decidida a voltar para Jesus e ficar firme realmente. Eu já tive vários momentos assim, então era um progresso muito grande isso, consegui chegar até a igreja e fazer isso. Mas eu também vigiei, porque a casa, não vigiei, porque a casa do Senhor não é para se entrar de qualquer forma. A casa do Senhor não é uma balada. A casa do Senhor não é um desfile de moda. A casa do Senhor não é um concurso de maquiagem. Não é, entende? Aí que hoje eu tenho esse discernimento. Para cada local é uma coisa. Para cada lugar que a gente entra, a gente tem que ter noção. Até quem não é cristão sabe disso, sabe? Porque pelo menos procura, muitas pessoas procuram saber. Né? Você vai pesquisar, vai fazer consultoria de moda, essas mulheres que são sérias, que realmente são respeitosas, elas ensinam tudo. Não é de qualquer maneira. Você não pode entrar de qualquer forma, trabalhar de qualquer forma, e um monte de coisa, né? Pois é, gente. E eles confirmaram, eles falaram: olha, se eu fosse você, eu entrava em contato. Eu vou falar o nome da igreja, era Renascer, e era do Jabaquara. E ele falou assim: olha, se eu fosse você, eu entraria em contato com a Bispa Sônia ou com o apóstolo e contava para eles. Até porque tinham eles de testemunhas, né? Então, assim, eles estavam realmente dispostos ali a me ajudar. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. E eles viram o que aconteceu comigo. Porém, eu também tive minha parte de culpa. Entende? Comecei a falar uma coisa, já terminei na mesma coisa dos outros vídeos, né? Acho que Deus tá querendo que alguém ouça mais a respeito disso aqui também. E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado mais um pouquinho, aberto os olhos mais um pouquinho. Digo mais uma vez, não estou julgando, não estou criticando, não estou com preconceito. Amo todos da mesma forma. Eu estou falando para quem é cristão, estou falando para quem tem entendimento um pouquinho da palavra, para quem tem já um pouquinho de experiência com Deus, se ama a Deus de verdade e quer agradar a Deus, se é falho igual eu, entende que peca, que está sujeito ao pecado, está sujeito ao erro, a tudo, porém não quer permanecer e começa a compreender mais o que Deus realmente quer de nós. Eu já comecei a fazer minha primeira coleção aqui. Eu creio que mais uma semaninha, 2 no máximo, eu termine. E eu quero fazer segundo a vontade de Deus. E eu espero que muitas outras pessoas também pensem dessa forma. Eu vou fazer minha coleção, vou vender tirando encomendas, quem quiser revender ou coisa assim, as clientes quiserem varejo, tudo. Mas assim, é tudo dentro da vontade de Deus. É tudo consultado por Deus antes. É inspirado por Deus. Assim como existem estilistas que são inspirados por Satanás, são inspirados pelo mal. Assim, quando eu pinto os meus quadros, eu só pinto quando eu realmente tenho Eu gosto de pintar quando tem inspiração vinda de Deus também.
Se não for de Deus, eu cheguei a pintar um quadro que eu despejei tudo de ruim que eu tava sentindo lá. De tristeza, de depressão, de não sei o quê. Eu despejei no quadro. Só de olhar o quadro eu me sentia mal. Eu não tive coragem de dar esse quadro pra ninguém, porque eu pensava, eu não vou colocar um quadro, muito menos vender. Muita gente gostava, mas eu não fiz isso, porque eu pensei, eu não quero colocar esse quadro dentro da casa de ninguém. De ninguém. Só de olhar pra ele eu já me sentia mal. Roupa é a mesma coisa, roupa é em contato com a pele, tá? Tá dentro da gente, tá ali junto com a gente. A gente tem que tomar cuidado com as vestes que a gente coloca, a roupa, a procedência, entende? Que Deus abençoe a nossa quarta-feira, que seja uma bênção, de verdade. Se você. Eu não gosto de ficar pedindo essas coisas, eu sei que ninguém vem curtindo, nem comentando, mas eu gostaria muito se você comentasse, curtisse, se de repente você acha que é interessante você passar pra alguém, alguém precisa ouvir, compartilha, me ajuda aí, tá? Porque eu não sou monetizada, não estou visando isso, ai, vou monetizar o canal, não sei o quê. Eu quero passar o que for de melhor. Eu quero ajudar as pessoas. Eu quero ser ajudada, eu quero que ore por mim, e eu quero que muitos chegam, o que eu tenho de bom a oferecer, as pessoas possam receber de coração aberto. Que Deus abençoe, um beijo no coração, fiquem na paz.